Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga e o professor Rodrigo, que ainda não entrou, né? Mas, já tá aqui. Professor Rodrigo Dinet, Opa! o nosso terceiro mosqueteiro, e a convidada hoje, a monitora da escola do André Leão Poente, da escola que o Felipe é diretor, Alessandra Aldrigui. É assim o pronome, o sobrenome? Exatamente, Alessandra Aldrigui. Alessandra Aldrigui. Então tá, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante também para as escolas, né? Que é uma coisa que a gente tem percebido, por que as monitoras de escolas estão desaparecendo, né? Então eu vou começar aí com as palavras iniciais do Felipe e depois do Rodrigo, e depois nós passamos para a convidada se apresentar aí, falar sobre a formação dela, sobre a experiência, né? Como monitora, a experiência de escola, né? Então tá, Filipão. Se der uma trancada meu áudio, me avisem, porque eu tô no Chromebook hoje e nem sempre o Chromebook e a minha internet se acertam aí. Ok. Feliz em receber a Alessandra aqui, porque a Alessandra é uma parceira no trabalho, né? Então, desde que eu entrei na escola, aí já vão fazer 12 anos, ela sempre, desde que eu entrei, sempre ajudou muito, atendeu muito no que eu precisei, desde a época que eu era professor e também hoje como diretor, né? E não só na minha gestão, eu sei que muito nas gestões anteriores aí. Então, a escola deve muito a qualidade ao trabalho dela também, né? E também pela experiência da Alessandra, que a gente vai conversar hoje aqui, né? Que oficialmente ela é monitora, mas ela já passou por vários setores da escola e atua em vários setores da escola, né? E eu, não contente em trazer os professores da escola aqui para fazer reunião pedagógica, estou trazendo as funcionárias, então, né? Já é a segunda funcionária, contando com a Antônia, e nós já havíamos conversado com a professora Ana também, que já atuou na secretaria da escola e hoje também ajuda bastante na secretaria da escola, né? Então, muito obrigado pela presença da Alessandra. Então tá, vamos passar a palavra para o Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Viegas. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Alessandra. É um prazerzão receber você aqui, Alessandra. E, de fato, como eu também faço parte da realidade do André Poente desde 2017, nesses 4 anos eu posso testemunhar, e também desde 2019, quando eu passei a integrar a equipe diretiva, eu sou testemunha do quanto a Alessandra muitas vezes se desdobra, da boa vontade dela, do conhecimento dela, de como ela está sempre disponível para ajudar em todos os aspectos, né? E é uma prova, sim, da complexidade existente no ofício de gerir uma escola. Você que está nos assistindo, se acha que gerenciar uma escola é algo simples? Não, é algo bem complexo, é algo que demanda conciliar as necessidades de profissionais, gerenciar conflitos entre alunos, gerenciar, às vezes, conflitos entre alunos e professores, verificar a disponibilidade de tempo, tudo mais. Então, o Felipe, ele também é bastante... ele sabe muito bem o quanto isso demanda, e a própria Alessandra também, nesse sentido, ela é uma grande parceira nossa, e gostaria realmente de dar as boas-vindas e reconhecer o trabalho dos dois, né, dela também, na tarefa de manter a escola funcionando. Então tá, vamos passar a palavra para a Alessandra aí, falar sobre o histórico dela no estado, né, como monitora, anos de experiência. Até já vou colocar o tópico aqui, Felipe, né, o ano que fez o concurso, né, início no estado, primeira escola, né, dá um histórico geral aí pra gente. Bom, assim, primeiro eu gostaria de agradecer as palavras, assim, me surpreendeu, eu fico muito feliz, assim, porque o pessoal todo sabe que eu faço lá na escola, eu faço sempre, assim, de coração, assim, eu gosto de ver as coisas funcionando e no que eu puder ajudar, eu sempre tento ajudar, tá? Eu fiquei muito feliz com as palavras dos dois, obrigado, né, de coração. O ano de concurso meu foi em 2002. Eu fiz o concurso em 2002.
entrei no estado em dezembro de 2003 e desde então, há 18 anos, vai fazer agora 18 anos, eu estou na Escola André Leão Puente, né? Sim. E só conheço essa escola. Só trabalhei Sim. no André Leão Puente, não trabalhei em nenhuma outra escola. A Alessandra, assim, o Felipe me passou algumas informações aí, né? Porque eu sou o único que não te conheço pessoalmente, né? Não trabalho com você, mas ele me passou algumas informações que diz que você é formada em radiologia, né? Se formou antes ou depois de ser nomeada como monitora? Chegou a atuar, né, como radiologista? Não. Eu fiz o curso de tecnólogo em radiologia na UBRA. Eu entrei com 17 anos e alguma coisinha no curso, né? E daí fiz o curso de radiologia, inexperiente, né? São coisas que a gente aprende, né, ao longo da vida, é saber que a gente pode desistir de algumas coisas, né? Mas eu dei continuidade, terminei, me formei em 2001, e de lá eu fiquei procurando emprego. Cheguei a fazer uma saga de ir para Santa Catarina, eu cheguei para Blumenau tentar emprego num hospital lá, fiquei morando acho que deu um mês e pouco em Santa Catarina procurando emprego, distribuí currículos, muitos por aí, e não consegui emprego porque pediam experiência, algo que eu não tinha, eu era muito jovem, né? Eu tinha 21, 22 anos, né? Os meus estágios eu havia feito em locais que precisaria de concurso para passar, então a chance de pegar um emprego nesses lugares é zero, né? Nenhuma, somente através de concursos. E daí o primeiro concurso que eu fiz foi exatamente para o estado. Eu me inscrevi no último dia, né? Foi por indicação, inclusive chegou alguém lá em casa e disse: olha, Sandra, tu tá procurando emprego e tal, quem sabe tu não faz esse concurso aqui do magistério, né? E daí eu acabei passando, fiquei em 14º lugar. Inclusive, meu tio que trabalhava no CEPERS na época, meu tio Gilberto Francesca, até depois eu vou mandar um linkzinho para ele, beijo pro meu tio. Ele me ligou e disse assim: ô Alessandra, tem uma coisa para te dizer. O que foi, tio? Não, tu passaste no concurso do estado, tu vai trabalhar, agora daqui uns dias eles já vão te chamar. E daí desde então eu fiquei só trabalhando, né, para o concurso que eu prestei. Não cheguei a trabalhar com retorno financeiro. Como eu te falei, eu fiz estágio lá nesse hospital, né, em Blumenau, mas como não tinha vínculo empregatício, eles estavam fazendo praticamente um rodízio de estagiários e eu acabei voltando, né. Essa questão que falou aí da experiência, né, nas empresas particulares é um problema, né, porque ou tu tem que ter alguma experiência, tu é recém-formado, né, eu passei por isso também quando terminei engenharia, né, ou tu tem experiência demais e aí eles acham que tu vai querer ganhar mais, né, então assim, tu fica sempre numa situação muito complicada, porque quando tu tá começando, tu não tem experiência. E aí, quando tu tem experiência demais, também para eles é um problema. Então, na verdade, isso tudo é reflexo da falta de mercado, né, para as profissões, né? É uma desculpa, né, que arrumam para isso, né? Ainda bem que ainda tem os concursos, né? E tinha um agravante ainda assim, né, que da profissão que eu acabei escolhendo, né, anteriormente, porque uma pessoa que trabalha em radiologia, ela pode trabalhar em mais de um local, porque ela tem um número X de horas. Então, se ela trabalha 6 horas no lugar, ela consegue trabalhar em 2, 3 empregos e acaba tirando emprego de outros, né? E eu não tinha a experiência necessária para concorrer com esse pessoal, né? De 2, 3 empregos, né? Bom, o terceiro tópico é escola fundamental vezes ensino médio Filipão. Para quem não conhece a nossa escola, assim, né, que não assistiu todas as lives, eu nem lembro se nas outras lives eu comentei que a nossa escola, ela teve turmas de fundamental e de médio por muito tempo. Quando eu entrei, tinha a última turma de fundamental, era o último 8º ano, porque ela foi fazendo uma transição e deixando de ter as turmas de fundamental para em 2010, então, passar a ser só uma escola de ensino médio, né? E eu estou há 12 anos na escola e a Alessandra acaba de dizer que ela está há 18, né? E ela pegou, então, essa transição, assim, onde a gente foi deixando de ter essas turmas de fundamental, né? E com uma outra visão, assim, por atuar como monitora. Acredito que quando ela entrou
devia ter, digamos que assim, outras preocupações dentro da função por ter alunos de fundamental, e daqui a pouco isso foi se modificando à medida que nós deixamos de ter turmas de fundamental para ter só ensino médio, né? Então, o que eu queria, na verdade, é um relato de como ela enxergou essa transição, né? De como isso alterou a rotina dela dentro da escola, né? Então, eu acho que seria legal ela fazer para a gente um relato sobre isso. Assim, a nossa escola, quando eu comecei, nós tínhamos um pessoal, como é que diz assim, era bem ensino fundamental. O forte da nossa escola era o ensino fundamental à tarde e pela parte da manhã. Então, assim, em 2007 foi o primeiro ano assim que a gente viu que a coisa estava mudando de figura. Nós tivemos poucos inscritos para o primeiro ano do ensino fundamental. E aquilo acendeu um alerta, né? Que alguma coisa estava acontecendo, né? Do porquê que o pessoal não estava mais se inscrevendo, né? Então, aqui naquele primeiro ano, a primeira série em que nós tivemos somente, acho que foram 10 ou 15 inscritos, passou a não ter mais lá na escola. Foi absorvido tudo pelo Canoas, né? E daí o segundo, aí logo assim, a questão de 2 anos, acho que em 2009 nós já não tínhamos mais o ensino fundamental na escola, ou era o último ano, foi muito rápido, assim, que acabou, porque a gente não tinha demanda de alunos, né? O município estava ofertando, se eu não me engano, começou a ofertar uniformes, começou a ofertar material escolar, então daí o pessoal parou de se inscrever, até porque a nossa escola é uma escola central, né? E nós temos uma escola que é só de fundamental, muito próxima à escola também, que era o Canoas. Então, foi realmente por falta de alunos que começou a diminuir, né? E, no fim, acabou sendo extinto, né? Em 2010, nós não tivemos mais o ensino fundamental. O que aconteceu? Né? Eu trabalhava lá, como tu disseste, né? Cuidando da gurizada lá no fundamental, no recreio, era um professor que às vezes não ia, eu acabava entrando. Teve uma vez até que uma professora teve um problema de saúde sério, acabei ficando 1 mês com a primeira série com eles, porque o Estado demora muito, né, para atender as necessidades da escola. Isso em 2005, 2006, e acho que vem piorando a cada ano, né? Demora um pouco para suprir as necessidades. Então, uma primeira série não pode ficar sozinha. E eu acabei ficando com eles por alguns dias lá, né? E como isso foi diminuindo, o fundamental foi acabando, eu acabei sendo inserida em outras coisas na escola. Eles começaram a, por exemplo, assim, vamos por... Alessandra, tu tem como ir lá e abrir um livro pronto para nós? Tu tem como... Eles começaram a me inserir devagar na secretaria da escola, isso a partir de 2007. Quando a gente perdeu uma das mais antigas secretárias lá da escola, né? Como começou a ser extinto fundamental e, ao mesmo tempo, eu comecei a ser inserida dentro da secretaria. Aconteceu tudo muito junto, assim, sabe? Sim. Nas escolas, não só os funcionários, professor, a gente sabe bem aqui, acaba fazendo de tudo, atuando em várias áreas, né? Tu entra para dar matemática, daqui a pouco tu tá dando aula de física, o que dá aula de química, dá aula de física, dá aula de matemática, isso aí é comum, né? E com as monitoras não é diferente. Eu também já vi na escola em que eu lecionava, a monitora estava no Xerox, ou estava na secretaria, né, ou ficava só no portão, ou ficava auxiliando a direção, então acaba, talvez seja contratado para uma situação, mas acaba atuando em outras, né, que eu acho que por um lado também não é ruim, né, Alessandro, não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que é bom aprender também a trabalhar em outras áreas dentro da escola, né, não sei qual é a tua percepção nesse sentido. Eu acho o seguinte, ó, é ótimo, assim, a diferença é que quando tu tá trabalhando direto com eles, assim, tem um contato com um aluno que tu sabe tudo, né? Tu sabe tudo dos alunos, enquanto que se tu tá nos setores, é difícil de tu te aproximar dos alunos, né? Essa é a diferença. Sim. Quando tu tá ali lidando com eles, que seja abrindo um portão, que seja auxiliando um professor, ou faltou um professor, tu vai lá, tu dá uma reparada, tu faz várias coisas dentro da escola quando tu é monitor, né? Tu fica em prol do aluno ali.
faltou alguém, tu tá ali para ajudar. Tu tem uma proximidade muito grande com os alunos, é que nem as tias da merenda, elas sabem mais, às vezes, as coisas do que os professores dos alunos, porque eles se abrem pra gente, né? As tias da limpeza, as tias da faxina, que nem eles falam, né? Eles veem a gente assim como se fosse um protetor dentro da escola. A primeira pessoa que ele chega é em nós, né? Então, essa proximidade que tu tem quando tu tá ali com eles é diferente de quando tu tá lá no setor trabalhando. Eu, particularmente, sim, às vezes eu sinto saudade, sabe, de ficar como monitora, mas hoje, assim, claro, por causa da pandemia, né, mas hoje, assim, eu não me vejo, assim, mais tanto fazendo isso. Eu também gosto de fazer a parte burocrática, sabe, também é bom, cada um tem a sua, né, seu diferencial, assim, mas sim, muda muito mesmo, como tu falaste. A Jéssica aqui, ela já foi diretora, a Jéssica Boaventura, e ela está comentando aqui, né, que inclusive nos municípios, né, que eu acompanho aqui Alvorada, porque eu moro em Alvorada, né, tem bem mais monitores, né, do que nas escolas estaduais, né, e ela está dizendo aqui, né, que mesmo assim precisariam de mais, né, porque realmente às vezes é complicado, principalmente quando é uma escola grande, né, manter os alunos dentro da sala de aula, né, enquanto o outro está dando aula lá, está sem professor por algum motivo, e manter esse aluno dentro da sala de aula às vezes é difícil, né, às vezes eles ficam atrapalhando, não sei, eu tenho experiência de ensino médio, né, e eu via isso no ensino médio, que o professor estava dando aula lá e ficava uma turma no corredor ali conversando bem alto e atrapalhava o professor, aí tinha que a pessoa, né, que é monitora lá, pedir para eles entrarem para dentro da sala de aula, né, que é difícil, né, tá sem professor, né, aí fica sem nada para fazer ali, aí o professor de educação física também não quer que vá pro pátio, porque atrapalha a aula dele, né, o professor de educação física diz, né, a minha sala de aula é a quadra, né, então acaba, às vezes a escola não tem um pátio muito grande, eu não conheço o André Leão Poente ainda, o Felipe não me convidou para ir lá ainda, né? Não, eu tô brincando. Mas pelo que eu vi ali nas fotos, tem pátio grande, né? Na escola que eu tava, por exemplo, o pátio já era pequeno, então o aluno ou ele fica dentro da sala de aula, ou ele vai para a quadra, ou senão, né, não tem muito o que fazer, né? Então, uma das funções da monitora, dos monitores é essa, né? É tentar manter, né, esses alunos na sala de aula. Tu acha isso assim que meio complicado fazer isso? Porque tem uns às vezes que não querem respeitar, né? Eu vi uma vez uma monitora lá que era mais durona e ela tinha que estar gritando lá com os alunos e tal. Como é que tu enxerga isso na tua experiência? Assim, ó, tu não me conheces, né? Eu tenho 1,58 m, então assim, ó, se eu for durona com eles e eles quiserem me enfrentar, facilmente, assim, eles me levam, né? Me carregam. Então, assim, a minha abordagem sempre foi um pouco diferente, assim, sabe? Eu sempre tentei conversar com eles numa boa, né? Sempre tive essa visão de que é mais fácil ser amiga deles, né? Do que chegar gritando e enfrentando. Até porque não é meu perfil, eu sou uma pessoa muito pacífica, sabe? Não gosto muito de briga nem de confusão, né? Mas realmente é difícil, é bem difícil. Principalmente quando eles têm algum problema, carregam algum problema de agressividade, né? Tem uns assim que mesmo que tu aborde eles de uma forma gentil, educada, solícita, né? Solicitando, por favor, pode entrar, tá atrapalhando a aula, alguma coisa assim. Tem uns que não querem receber ordem, ou, né, não vão querer, assim, te ajudar nessa parte, né? Isso que se torna difícil, porque daí tu tem que usar, meio que ameaçar, né? Eles não tem como uma outra forma de dizer assim, ó, empurrar para eles para dentro, não tem como fazer nada disso. Tu tem que solicitar e eles têm que, não é te obedecer, mas eles têm que, né, te ajudar entrando, mas essa parte é difícil. A nossa escola lá, hoje em dia, né, que eu vejo assim, ó, é um diferencial que a nossa escola hoje tem muitos alunos com algumas deficiências, né? Antigamente, a nossa escola lá, nós tínhamos somente alunos com deficiência visual. Nossa escola tem um anexo, mas hoje em dia não é utilizado, que era exclusivo para deficientes visuais. Então, eu tinha muito contato com aluno com deficiência visual.
E hoje em dia não, são, né, multideficiências, né, que a gente atende. E o que eu acho, assim, que precisaria hoje era que os monitores que restam ainda, né, deveriam ter uma formação específica para que a gente pudesse auxiliar tanto os alunos quanto os professores nessa parte, porque eu acho que essa que hoje seria a função de um monitor, e não mais só colocar um aluno para dentro, entendeu? Sabe? Solicitar que eles fiquem quietos, que eles se dirijam daqui para lá, ou coisas assim, né? Eu acho que essa parte, que a monitoria hoje deveria ser específica para isso. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter alguma coisa mais, um curso, um acompanhamento, alguma coisa que a gente pudesse se qualificar de forma a ajudar, né? Tanto os alunos quanto os professores, a direção, até com a gente, saber como ajudá-los, né? Eu acho que esse seria o diferencial hoje. Sim, é a mesma coisa que a gente comenta muitas vezes aqui, né, o Felipe e o Rodrigo, que é uma parte da forma. O Rodrigo tem essa formação aí, né, mas que falta um pouco para nós professores, né. Eu acredito que teria que ter mais inserção de disciplinas, né, para tratar com alunos especiais em todas as licenciaturas, né, e falta isso, né. Falta, né? Eu não sei se o Rodrigo, que cursou aí, concorda, né? Então, assim, o que tu está relatando aí é o mesmo, né, problema que a gente percebe na nossa profissão aí de professor, né? A Fátima Lima, que já esteve aqui conosco, né, Felipe, ela tá dizendo aí que não libera a Alessandra aí para voltar para a monitoria, né? Precisa dela na secretaria, que é um outro setor aí que precisa, tem bastante demanda também, né? Só fazendo um complemento nessa questão do ensino médio versus fundamental, né? Dia desses eu estive numa escola até de uma professora que trabalhou conosco, que foi minha professora, que é a Valéria, e hoje ela é diretora no Victor Hugo, que é uma escola estadual só de ensino fundamental, né? E ela estava relatando o quanto diminuiu as matrículas para ensino fundamental, né? Que é o que a gente estava discutindo antes ali, e que aconteceu na nossa escola, e ela disse que está acontecendo lá, mesmo sendo uma escola só de fundamental, né? Acredito que nos próximos anos aí, a forma de o Estado continuar com o público de fundamental é que se façam escolas de turno integral, né? Porque é a única forma, digamos assim, competir não é a palavra certa, né? Mas de manter o fundamental também no Estado, o que eu acho importante, né? Nós temos escolas como o Marechal Rondon, por exemplo, que o aluno entra desde a primeira série e fica até o final do médio, o que eu acho importante, né? Aqui nós temos um fenômeno de que os alunos que estudam no Canoas, que a Alessandra citou antes ali, eles estudam todos juntos no Canoas, depois vêm para a nossa escola no médio, e a gente recebe também do município, que é o Rio de Janeiro aqui próximo, que também vem para a nossa escola, né? Então é quase como se fosse uma triangulação, assim, né? Então me parece que o fundamental do Estado ou vai entregar tudo para o município, né? O que eu acho problemático, ou vai ter que transformar em escolas de turno integral com ensino fundamental, que eu acredito que seria o ideal, inclusive, né? Isso acontece muito, né, Felipe, quando tem escolas próximas umas às outras, e uma é fundamental e outra média. Lá no Feijó, onde eu atuava, também era assim. Feijó é só médio e técnico, e ao lado tinha o Padre Léo, que é ensino fundamental, né, todo ele de ensino fundamental, e do outro lado tinha o Laufer, que também era a fundamental, séries iniciais. Então, acontecia exatamente o que tu falou, a triangulação. Saía, de repente, do Laufer, ia para o Padre Léo, né, completar o ensino fundamental, e do Padre Léo para o José Feijó. Né? Então acaba, quando tem escola próximas assim, e cada uma é de um nível, ou ela acaba acontecendo o que aconteceu no André Leão Puente, que acaba separando, né? E tinha o ensino fundamental e médio, e de repente passou só a ter médio, porque tem uma outra escola ao lado que também oferece esse nível de ensino, né? Então isso é uma tendência quando há escolas próximas, acredito eu, né? Na maioria dos casos, né? Tópico do Rodrigo, monitora versus secretária. Exatamente. Esse próximo tópico, a Alessandra, de uma certa forma, ela já meio que já respondeu, porque é bem aquilo, né? Atualmente a atuação dela é mais pela secretaria da escola, né? O registro, as matrículas dos alunos, embora ela já tenha passado por outras funções. E
E essa migração dela de monitora para secretária, isso se deu certamente porque as diferentes equipes diretivas identificaram na Alessandra o talento, a aptidão dela para ajudar nessas questões mais urgentes que fazem parte da rotina da escola, né? E de uma certa forma ela já meio que identificou para nós, ela já mostrou como é que esse envolvimento com outros setores foi acontecendo, né? Ela já disse para nós assim como é que ocorreu essa migração. Então eu vou restringir a minha pergunta para a Alessandra da seguinte forma: esse processo que se deu desse teu envolvimento até chegar à secretaria, tu acha que isso é uma particularidade da tua atuação profissional, já que nós mesmos já identificamos assim sempre tua competência, tua disponibilidade em ajudar, ou tu acha que isso é algo que também acontece com outras monitoras, outras pessoas que estão na monitoria também? Como é que tu enxerga isso? Eu tive contato com, até hoje, olha, eu não muitas monitoras, assim, né? Não muitas. Algumas que eu conheço, praticamente todas estão dentro de uma secretaria, sabe? Inclusive uma hoje até trabalha na coordenadoria. Assim, ó, o que aconteceu comigo, assim? Como foi diminuindo aos poucos a demanda também de uma presença mais forte, né, junto com os alunos, porque o nosso fundamental começou a ser extinto. Ao mesmo tempo, a nossa escola perdeu uma secretária que estava lá há bastante tempo. E as coisas começaram a ser informatizadas na escola, o papel começou a ser, né, ficar obsoleto. A maioria da documentação começou a ser feita através pela internet, né? Aos poucos os formulários foram sendo transformados, né? Foi ficando tudo digital. E daí, como a direção era uma direção assim que tinha um pouco de receio de mexer com o computador, né? Aquela coisa toda, então me colocaram a fazer algumas coisas, né? Aos poucos eu aprendi a fazer as coisas de secretaria. O que acontece? Eu acho que duas coisas, né? Primeiro, assim, ó, a direção, ela tem que ser uma direção que acredita nos funcionários, assim, na competência, que um funcionário possa fazer aquilo. Mesmo que o funcionário tenha qualidade, às vezes a direção acha que, por ser funcionário, não pode fazer outras coisas dentro da escola, tem que fazer aquilo que foi, né? E foi designado e deu. Não querem saber se tu tem formação, se tu tem capacidade. Simplesmente fique naquele lugar que tu estás e deu, né? E também, e também, assim, eu acredito que, além da direção, eu acredito que também influencia um pouco a falta de funcionários, né? A falta de secretários, a demanda é muito grande. A cada ano que passa, parece que vem mais coisa para a direção responder, e é e-mail, e é isso e aquilo, e não tem como um diretor estar presente e respondendo tudo aquele monte de e-mails e formulários e reuniões, isso e aquilo ao mesmo tempo, e daí não tem com quem dividir. Fica complicado, né? Precisa de mais gente dentro da secretaria, entendeu? Então, eu acho que são duas coisas que andam junto. Primeiro, a direção tem que ter acreditar no trabalho das pessoas, e também acho que por falta de funcionário, tu acaba sendo puxado, sabe? Para fazer outras funções. Porque, como eu disse, né? A cada ano piora a quantidade de coisas que tem que fazer. É censo, é PGRH, é formulário disso, tá doente, tem que abrir o ponto, tem que atender professor, tem que atender gente de fora. Então, fica complicado de uma pessoa só fazer tudo isso, né? Sim. Bom, o Olívio está dizendo ali algo que eu concordo com ele, né? Ele diz aqui que acredita que o Estado deverá extinguir o fundamental devido que é ofertado pelo município, né? Eu acho que essa é uma tendência, né? A Fátima Lima aqui está falando da questão da educação especial, que não está sendo valorizada como deveria estar, e essa fala da Alessandra é muito importante em relação a esses alunos, né? Como educador especial, sei que esses alunos precisam
de mais atendimento nesse caso de monitor. E a Márcia Smenger aqui também é diretora de escola, e ela está dizendo que, a verdade, as funções da direção se multiplicaram, né? Mas eu posso tenho fazer entendendo? Claro, claro. Desculpe interromper. Não, de tranquilo. fato, como a gente está vendo uma redução significativa no cargo de monitores de escolas, e de fato o que deveria acontecer de fato, e isso fechando com aquela live que nós já fizemos sobre atendimento educacional especializado, e ainda com as opiniões que foram mostradas ali dos nossos gentis espectadores, né? De fato, a monitoria deveria ser direcionada também para os alunos com necessidades especiais. A gente tem visto que mais casos têm sido diagnosticados, né? Não é que esteja havendo mais alunos com necessidades, mas eles estão sendo diagnosticados com mais frequência, né? Há um acesso maior a esse tipo de diagnóstico, né? Coisas que eram deixadas passar simplesmente, isso aí, fulano é assim mesmo e tal. Não. Houve um aprimoramento no que diz respeito a esse tipo de diagnóstico, né? Tanto TDAH, autismo. E, de fato, se nós temos profissionais que poderiam estar nas escolas para auxiliar os professores, né? E que não fosse assim uma questão apenas punitiva, de chamar a atenção, mas também de ajudar esses alunos que necessitam desse auxílio mais especializado, né? Mas em vez disso, o que a gente vê de fato é essa redução, essa diminuição e também essa sobrecarga das pessoas que continuam trabalhando nas escolas, né? De ter que se multiplicar para dar conta. Não, esse é fato mesmo, né, Rodrigo? Concordo contigo. Mas eu tenho uma pergunta aqui, eu sempre acabo fazendo questionamentos pro Felipe também, né? Porque ele é diretor, né? Felipe, como é que é essa questão aí do desvio de função? Não sei como é que eu poderia chamar isso, né? De realocação, né? É monitor, daqui a pouco tu passa para a secretaria. Isso, entre os funcionários, é tranquilo de fazer, porque os professores, até a gente já conversou sobre isso outro dia, né? Tem momentos que se pode fazer e outros momentos que não, né? Eu mesmo, às vezes a diretora queria me colocar de monitor no laboratório de informática para auxiliar os professores, estava tudo certo para isso e depois ela foi verificar e não pôde fazer isso, né? Em outros momentos eu vi professores que foram realocados, inclusive, para ser monitores, né? A professora que estava se aposentando lá, faltava pouco tempo, foi para ficar no portão lá, ajudar a cuidar dos alunos, ou foi para a secretaria, ou foi para a biblioteca, né? Atualmente tem casas de biblioteca que estão fechadas porque só pode bibliotecário, né, tá na biblioteca, nem falar nisso, né, Felipe? Nós temos que conseguir um bibliotecário aí para nós entrevistarmos, né? Mas tarefa difícil encontrar. Vai ser difícil, né? Porque tá em extinção também. Então eu queria perguntar para ti isso, Felipe. Como é que tá atualmente na questão dos funcionários? Tu consegue fazer essa realocação? Na verdade, esse desvio de função, ele é extraoficial, né? Porque a gente tem o PGRH, que é o site que mostra ali as funções. Se olharem da CREU, da SEDUC, a Alessandra é monitora, é o que consta ali, né, a monitora. Na verdade, desde quando ela foi colocada como secretária, alguma coisa assim, né? Hoje eu até teria, digamos assim, eu poderia, dentro do nosso PGRH, colocar ela na secretaria, sem problema nenhum, porque a gente tem uma secretária a menos do que deveria nos critérios de RH. Eu até poderia colocar, né? Mas eu não posso fazer isso no PGRH, porque eu estou pedindo secretária já faz mais de anos, só que na verdade não nos enviam. A gente tinha uma outra secretária, que daí eu liberei para ir para outra escola, e desde então eu tenho um pedido de secretária, e por isso a Alessandra consta como monitora, mas é ela que se dispõe, na verdade, a fazer uma outra função, né? Porque digamos que se ela dissesse, não, eu quero ser só monitora, não quero atuar na secretaria, ela poderia dizer isso, e ninguém poderia obrigar, porque daí sim seria um desvio de função, obrigando, digamos assim, né? Então depois a gente até vai entrar num outro caso onde a Alessandra atuou como assistente financeira da escola, né? Daí, na época, eu acredito que no PG ela constava como assistente financeira, né? De repente até a Alessandra mesmo pode nos responder, mas esse tópico vem depois do Sandro agora, daí a gente volta a discutir isso. Mas, mais ou menos, Sandro, a direção tem
alguma margem de manobra, assim, nas funções, com os funcionários, exceto quando é para a sala de aula, né? Como no teu caso, por exemplo, né? Tu precisaria de substituição, né? Então, para te sair da sala de aula, atender os alunos, tu teria que ter uma substituição. O que aconteceu é que a CRE não liberou a substituição, entendeu? Eles, não dá para colocar esse professor lá, porque os alunos vão ficar sem ninguém na sala de aula e a gente não vai mandar substituição para que ele fique na monitoria, né? Não existe a monitoria de informática, então, né? Para que tu pudesse atuar, tu teria que ser um supervisor, um coordenador pedagógico, e aí sim tá lá atuando, né? Mas tu constaria como sendo supervisor ou coordenador pedagógico, né? Sim, sim. Bom, o tópico 5 aí, as monitoras estão sumindo, né? Tá entrando em extinção esse cargo aí, né? Então, essa é a questão que a gente tem percebido, que nos últimos anos não tem havido concurso, né, para monitores especificamente, né? E como é que tu enxerga isso, Alessandra? Essa questão de não estar sendo aberto vagas para monitoras, né? O que tu acha que isso, sei lá, pode causar, ou como poderia resolver essa situação? Olha, e como eu te disse, assim, hoje, atualmente, eu conheço muito poucas, assim, monitoras. Eu já conhecia poucas, agora, então, praticamente, assim, monitor eu acho que eu conheço. Que extinção mesmo. Extinção, acho que eu conheço umas 2, 3 no máximo, não passa disso mesmo. E monitoras, não teve concurso, mas eu acredito que não nomearam ninguém, teve concurso. Agora eu não sei avaliar a data, mas eu também não me lembro. A última vez que teve concurso no estado foi em 2014, né? 2013, né, Felipe? E nesse concurso não abriu para monitor. Não, acho que o último foi lá no que a Alessandra entrou mesmo. Esse foi o último concurso da funcionária, depois só para professores. Pois é, então realmente, né? Já são pelo menos quase 20 anos sem. Sim. Sem não tem uma formação para ser monitor, né? Então não haveria esse problema tendo, eu não sei qual é a formação que precisa ter para concorrer à vaga de monitor, no mínimo ensino médio, é isso? Exatamente, ensino médio completo. Então não seria tão difícil, né, para abrir o concurso em si, né, o Felipe e a Alessandra. A questão é de chamar mesmo, né? Abrir o concurso e depois fazer o chamamento aí. Eu enxergo como um descaso mesmo, uma falta de valorização com a importância desse profissional, assim, né, Sandro? Porque, como a gente está dizendo que a Alessandra é monitora, daí ela está atuando na secretaria, porque geralmente nos faltam profissionais na secretaria, né? E não que nós não achemos importante a função de monitora mesmo para uma escola de ensino médio. Nós tivemos uma experiência agora em 2019 que nós recebemos uma outra monitora. A Semília é mãe de aluno, atualmente ela tem um aluno na escola, né? E a gente precisaria ter esse profissional no pátio da escola, na comunicação com os alunos, assim, né? Só que hoje o que acontece é que o Estado só contrata para atender alunos com necessidades especiais, né? E geralmente ainda quando os pais entram na justiça para conseguir esse profissional, né? A Semília mesmo que atuou aqui, mas é muito importante, né? Se for ver, no município eles não deixam faltar monitor, né? E os critérios de RH são o seguinte, é 1 por turno. Então, a Alessandra tem 40 horas, ela não teria como cobrir os 3 turnos da escola, precisaria de pelo menos mais uma de 20, né? E também teria que ter 2 nos 2 turnos, porque se a Alessandra entra de licença saúde, se ela precisa faltar por um motivo ou outro, quem é que vai fazer a função, né? Então é uma coisa meio óbvia, a gente vê que é um descaso, né? Se a gente uma defesa grande, na verdade, a falta grande mesmo desse profissional. Sim, é muito grande, né? Muito menor do que seria necessário. Nas escolas do município, eu sei que eles não deixam faltar, também é menos, como a colega estava falando ali, acho que é a Jéssica, né? E também são poucas no município, deveria ter mais. E se a gente vê, a gente ouve de outros estados. São Paulo, por exemplo, já não é monitor o nome, é inspetor escolar. Se a gente lembrar lá, quando deu aquele caso da chacina de Suzano, inclusive foi uma inspetora, infelizmente, que foi uma das pessoas que foi assassinada naquele atentado lá, né? E era uma escola estadual, inclusive, né?
Então, é um profissional que precisa ter, né? E eu vejo uma situação onde o Estado tem um descaso mesmo, assim, de não valorizar os funcionários como um todo, e eu acho que o descaso é maior ainda com as monitoras de escola, a começar pelos salários, né? Não só por não repor e pelo salário também, né? Que a gente sabe que é pouco para qualquer funcionário, né? Ainda mais depois a gente vai entrar no caso que a Alessandra ela já teve responsabilidades dentro da escola, onde ela devia ser melhor remunerada pela responsabilidade que ela teve. Sim. Nós estamos com uma orquestra sinfônica. Eu estou aqui com meus cachorros do vizinho aqui latindo, e eu acho que tem um de vocês aí que também tá, né? Então a orquestra está formada aí, né? Mas eu acho que isso também poderia ser uma questão de legislação, né, Felipe? Talvez que houvesse na lei uma obrigatoriedade de ter nas escolas esse profissional com determinado número X de alunos, né? Para tantos alunos precisa ter esse profissional. Acho que isso não existe, né, Felipe? Né? Se existisse, teria que estar sendo cumprido, né? Então acho que também isso é uma questão dos políticos, né? Verem isso, vereadores, deputados, verem essa situação, e é bom analisar isso, e tem que passar a ser obrigatório ter esse profissional dentro da escola, assim como vários outros, né? Hoje mesmo se precisa de psicólogos dentro das escolas, né? Que não tem, né? Lá na escola que eu dava aula, teve uma estagiária de psicologia, e foi muito bom para a escola, né? Deram um espaço para ela lá conversar com os alunos, e assim, ela tinha demanda o tempo todo, né? Então, são profissionais importantes que deveriam ter dentro das escolas, né? Mas, enfim, né? Vou passar aqui para o tópico do Felipe, então, comunicação com a comunidade escolar. Essa parte da comunicação, eu vou fazer um gancho com a questão anterior, assim, que também há a questão da segurança, né? Às vezes eu me preocupo, assim, porque hoje a Alessandra, quando eu fiz o convite para ela continuar na secretaria, ela já tinha atuado em outros momentos, né? É porque ela é muito importante hoje dentro da secretaria, e não tem como a gente abrir mão dela, né? O Rodrigo está aí para confirmar, né? Não que eu não me preocupe com a função, assim, porque monitor, hoje a escola nenhuma tem segurança, né? Algumas ainda tem lá o PM, a gente teve o PM que ficava à noite na escola, mas infelizmente até a gente teve uma questão bem ruim que aconteceu com ele na época, né? Mas é muito importante, quando a gente tinha a Semira, que eu falei, ela é que ficava no portão, e aí a gente ficava mais tranquilo de ter a Alessandra nos ajudando, né? Em funções mais de secretaria mesmo, mas quando a gente perdeu a Semira, que até a Semira ela virou professora do estado em uma outra escola, a gente até ficou muito feliz com isso, mas triste porque a gente sabia que ela não seria reposta, né? Então, a gente tinha, quando se olhasse no RH, a gente tinha a Alessandra 40 horas, mais a Semira 20, pelos critérios de RH a gente estava dentro. Hoje a gente está abaixo do que a escola deveria ter, né? E a outra importância da função de monitor é o que a Alessandra já colocou antes, é essa comunicação com alunos, com professores, com os pais, né? Então eu vejo que hoje a Alessandra, eu digo que a gente não pode abrir mão dela dentro da secretaria, é porque toda essa experiência dela exatamente na comunicação com todos eles é que dá segurança para ela, porque ali hoje com a pandemia, se o Sandro lembrar, a gente fez uma live há 2 meses atrás, onde eu mostrei ali as escalas do WhatsApp, que cada uma atendia num dia, e a Alessandra, ela é uma das que atende na escala do WhatsApp, inclusive, né? E eu vejo que ela dá respostas ali de coisas que nem que seria uma função de supervisão, que seria de direção, mas toda a segurança dela também me deixa seguro de deixar ela estar ali e tirando dúvida das colegas que estão há menos tempo fazendo isso, né? Então tu vê o quão importante era, né? Mas, na verdade, o que eu quero é o relato da Alessandra, então, de passar por isso, né? De atender pelo WhatsApp, de conversar com pais e alunos. Hoje, ela tem que se dividir, né? Quando ela está no WhatsApp, então, atende um pouquinho no balcão do presencial, atende um pouquinho no WhatsApp, ela se divide com as outras também, mas eu sei que também há uma sobrecarga para ela, porque ela tem um pouco mais de desenvoltura com tecnologia, com atender pessoas. Então, eu, particularmente, me sinto muito seguro de ter ela dentro da secretaria, ajudando as meninas, tirando dúvidas, até filtrando coisas para chegar em mim, que acabam me liberando para fazer outros trabalhos, né? Então, é exatamente essa ajuda que ela e as outras colegas dão, né? Que fazem com que eu consiga manter, por exemplo, o projeto de podcast na escola, né? Então, mas a gente está aqui para ouvir ela, na verdade, sobre a experiência dela. Então,
como era antes da pandemia, como ficou agora depois da pandemia, e agora nesse retorno híbrido, né, presencial mais online, né? Então, vamos ver o relato dela. Bom, antes da pandemia, tudo era resolvido pessoalmente ou pelo telefone. Tudo. Aquele telefone tocava, a gente ficava entre levantar para atender balcão e atender telefone. Era isso aí direto, né? Com a pandemia, começou a mudar tudo, né? Primeiro que começou a ficar restrito, o atendimento, e nisso o Felipe começou a colocar, quer dizer, um pouquinho antes, né? Começou a fazer funcionar o WhatsApp, né, da escola. Então, o WhatsApp é maravilhoso, assim. A gente consegue atender todo mundo, auxiliar todo mundo, só que o único problema do WhatsApp, que é uma coisa que eu, às vezes, assim, eu fico olhando, a gente tem que cuidar, é aquilo que a gente escreve, porque quando a gente fala, a gente usa uma entonação, né? A gente usa uma entonação e a gente pode estar falando sério, a gente pode estar brincando, né? A gente pode fazer várias quando a gente usa a voz. Agora, quando a gente escreve, aquilo fica registrado e a pessoa interpreta, uma vírgula faz a diferença, né? Então, o que acontece? Quando eu pego o WhatsApp da escola, eu sempre penso assim, eu vou escrever aquilo como se eu estivesse falando com a minha filha. Porque ela não sabe tudo que eu sei, né? As pessoas, quando elas chegam com uma dúvida para ti via WhatsApp, elas não sabem as coisas que eu sei. Quantas pessoas eu já auxiliei? Então, eu tento fazer da forma mais... Como é que dizer? Eles me perguntam, tem aula hoje? Né, por um exemplo, tem aula hoje? Eu digo assim, olha, tu utiliza o horário da escola, você sabe olhar o horário da escola, e já vou dizendo, ó, você tem aula hoje, você não tem amanhã, ou vice-versa, sabe? Porque a diferença da comunicação com a comunidade escolar é essa, que o WhatsApp, ele ajudou muito, assim, né? A gente pode atender muito mais pessoas ao mesmo tempo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente escreve e tenta auxiliá-los, assim, acho que a gente tem que tentar ser assim mais acolhedor possível, né? E mesmo assim ainda gera confusão. Né? Essa semana eu achei uma confusão lá na escola e eu falei, escrevi, né? Geralmente eu não faço isso, mas eu escrevi lá para uma mãe dizendo que a outra escola tinha agido de uma forma com descaso, né? E ela achou que eu estava falando que ela tinha ela que tinha sido, né, deixado as coisas do filho dela com descaso. Então eu já arrumei uma bronca, já me xingaram e tudo mais, né? Mas eu nem dou bola mais para isso. Até provar que focinho de porco não é tomada, né? Oi? Até provar que focinho de porco não é tomada. É complicado, porque às vezes tu escreve uma coisa ali, tu não quer, né? Não é aquilo que tu quis dizer, né? Por isso que eu sou muito sucinta com as minhas opiniões, assim, mas no fim acabei falando para ela, mas não era para ela estar falando, era da escola, né? Que tinha sido negligente com o filho dela, né? Mas tudo bem, acontece, né? Faz parte daí. Até nesse caso que a Alessandra estava me relatando ontem, até que aconteceu, né? E aí, também em 2020, que eu fiquei uma boa parte eu atendendo, a demanda era muito menor em 2020, 2021, os alunos atenderam o caminho do WhatsApp e daí explodiu, eu não dei mais conta de atender sozinho, né? Eu tive que delegar. Mas volta e meia rolava umas tretas, assim, né? Os alunos mandavam alguma coisa desaforada e eu tinha que respirar fundo e responder numa boa, assim, e tal, né? Esse caso teve até uma mãe que foi bastante agressiva conosco, sobre uma professora, um conteúdo que foi dado, que eu tive que resolver pelo WhatsApp, inclusive, assim, né? Então, realmente é totalmente diferente do que é o presencial, assim, né? Mas o legal é que a Alessandra também sabe resolver de uma forma correta, assim, né? De uma forma tranquila. É aquela questão que acontece no geral, né, Felipe, hoje da internet, que as pessoas se encorajam mais a
a escrever, né, do que falar, na verdade, né? Lá no Facebook mesmo, aquelas coisas que uma pessoa rebate a outra e xinga, se encorajam mais, né, do que talvez presencialmente não tivesse essa atitude, né, com a escola, com a direção, com o secretário e tal, né? Bom, o próximo tópico ali é o 7, que é RH e assistente financeira, que é do Rodrigo, né? Muito bem. E então, assim, a gente já expôs, já deixou bem claro assim quanto a Alessandra, o papel da Alessandra no funcionamento da escola, né? O quanto ela é uma peça fundamental para que as coisas aconteçam, né? E de fato, nas últimas gestões, a Alessandra colaborou também em outras frentes, né? A Alessandra também colaborou na parte de recursos humanos, na administração dos recursos humanos da escola, e também atuou como assistente financeira, né? Então a gente percebe que é uma profissional multifacetada, né? Que atuou em diferentes frentes já. E trabalhar no financeiro da escola, além de exigir muita dedicação, também exige muita responsabilidade. A gente sabe que você receber as verbas, destinar para fins específicos, fazer essa administração toda não é fácil. Isso é mais um recado para você que pensa que é fácil administrar uma escola. Não, é bem mais complexo, não é nada simples, exige muita dedicação, muito esforço, né? Só que, paradoxalmente, apesar de haver essa exigência de dedicação, de disponibilidade, infelizmente o Estado não paga função gratificada para pessoas que atuam nessa função. Infelizmente, não há uma gratificação específica para pessoas executarem essa atividade, né? E eu gostaria de saber da Alessandra se isso é uma particularidade da escola específica ou se o Estado deixou de aceitar funcionários dessa função em algum momento ou nunca pagou a gratificação para funcionários desempenharem essa atividade. Qual é a impressão dela a respeito disso? Porque deveria ser complicado, né? Já que envolve um alto grau de responsabilidade. E só fazendo um complemento na pergunta do Rodrigo para o público, né, que for assistir depois, que não está inserido em escola, é que na verdade se paga para professores, mas daí se tem um funcionário nessa função aí não se paga, né? É aquela questão que eu coloco de que há uma diferenciação daí, né? Pô, se é o mesmo trabalho, né? Tanto se o funcionário for ser de equipe diretiva, ele vai acabar tendo um salário menor fazendo a mesma coisa e a mesma coisa se for então a função de assistente financeiro, no caso, né, que foi o que eu sei que aconteceu com a Alessandra, né? Hoje a gente tem a Cristine, por exemplo, ela atua no financeiro, ela é vice-geral, só que ela tem um FG para isso, que é muita responsabilidade, né? Para o pessoal entender se trabalha com o CPF do diretor. Então, se o assistente financeiro cometer um erro ali, isso vai trancar o CPF do diretor, vai trancar as verbas da escola. Então, é muita responsabilidade, né? Então, tem que se ganhar mais mesmo para se fazer isso, né? Com certeza. Bom, quando eu aceitei a auxiliar, no caso, a nossa diretora na época, né? Como é que eu vou te dizer assim, ó, eu fiz achando que a gente ia conseguir um RPG, sabe? Primeiramente, assim, porque se eu tivesse uma formação, no início não, mas a gente achava que ia conseguir FG porque a assistente financeira antes ganhava FG também, ela era uma professora e ganhava FG, então, por desconhecimento mesmo, né, nós achávamos que eu iria conseguir o FG. E daí, o que aconteceu? Quando faltava mais ou menos um ano para essa professora ir se aposentando, né, ela foi me passando as funções, começou a me ensinar como é que fazia as coisas, como é que funcionava, quem era, né, como é que a gente tinha que fazer as chamadas públicas, quanto à merenda, quanto às licitações e tudo mais, e foi me ensinando. Mas eu digo para vocês uma coisa, né, eu acho que quase enlouqueci, assim, é muito chato.
É muito difícil. Tem um jogo de paciência que vocês não têm noção, assim, é querer agradar a todos, sabe? Porque tu tem que pegar um dinheiro que é mínimo, fazer milagre com esse dinheiro, tentar agradar todo mundo, tá faltando isso, tem que arrumar aquilo, e etc, com um dinheiro que é mínimo, né? E, tipo, tu não ganhar um centavo pra isso, sabe? Nossa, eu achei assim que eu ia enlouquecer, assim, uma época. Principalmente quando teve... Logo que eu entrei, assim, deu um temporal, assim, mas pensa no temporal. Acabou Canoas, foi perto do Dia dos Professores, acho que foi 16 de outubro, uma coisa assim. Destelhou tudo. Caiu árvore, caiu muro. E daí veio uma verba, assim, para gastar em 3 meses, assim, a verba veio. Em 3 meses o processo tinha que estar fechado e era 30 mil reais e tinha que fazer chamada de tudo, assim. Então eu já comecei em grande estilo a minha jornada como assistente financeira, assim. E foi terrível, assim, eu me lembro, a minha filha era pequena, acho que ela tinha uns 5 anos por aí. Eu não conseguia dormir, às vezes, de noite, preocupada se eu ia conseguir fechar os contratos e as assinaturas e a documentação. É uma coisa muito chata, sabe? O cara tem que tomar um calmantezinho bem forte para trabalhar nesse tal desse financeiro. É muito complicado. É muito chato mesmo. Quanto à gratificação, Alessandra, tem um agravante agora que, inclusive, nas escolas, né? O Felipe sabe bem disso, tem que ter um número X de alunos para ter esse cargo, né? Na escola que eu estava, era um professor que fazia esse trabalho e não tinha gratificação também, porque a escola tinha menos de 1.000 alunos, né, Felipe? Eu acho que é, né? Menos de 1.000 alunos, então também não tem. Então, esse realmente complicado, né? Deveria ter para todo o profissional que fosse atuar nessa área aí, que entrasse na escola, teria que ter essa gratificação, né? Pelo que eu entendo, talvez até no passado se pagasse FG, inclusive, para funcionário. Não tenho certeza porque eu não estudei a questão a fundo, né? Mas eu sei que existiam os 2 cargos, o assistente financeiro e o vice-geral. Aí, pelo que eu entendi, o Estado conseguiu não autorizar mais assistentes financeiros, né? Então, não existe mais assistentes financeiros, que eu acho que é o que incluía. Só que o vice-geral, que daí, como é uma questão da gestão democrática, que precisa ser feita uma emenda à Constituição estadual, daí para mexer, isso eles não conseguiram extinguir, né? Então, é mais ou menos por aí que eu entendo que aconteceu a situação, né? Mas eu também não conheço a fundo. Sei que hoje, simplesmente, se tu botar um funcionário nessa função, eles não vão pagar FG e pronto, né? Então... Eu acho que em 2013 eles chegaram a fazer um concurso para assistente financeiro a nível médio, né? Mas também não sei se chamaram alguém ou se... né, chegaram a contratar alguém para isso, né? Mas como tu falaste, nas escolas pequenas a papelada é a mesma. A diferença é que não tem ninguém para fazer isso e o dinheiro é menor, né? Que é pior ainda, né? Por isso que eu falei que é difícil, é por isso que falta às vezes diretor, né? Agora nas eleições tem muita gente que não quer, porque uma escola pequena, apesar de ter poucos alunos, né? A documentação é a mesma, as exigências são praticamente assim, né, semelhantes, eu digo na parte burocrática, né? Tem menos alunos, mas as funções né, as coisas que tem que fazer são as mesmas de uma escola grande, né? Exato, e esse próprio critério de ter mais de 1.000 alunos, se uma escola tem 980 alunos, ela não vai ser menos complexa de ser administrada. Sim. Né? Sim. E o que o Felipe outro dia comentou comigo, né, Felipe, que muitas escolas perderam alunos com a pandemia, e aí com isso acabaram perdendo o direito a esse profissional também, né? É um outro agravante aí, né? E aí fica difícil de conseguir quem queira assumir, né? Como a Alessandra mesmo falou, ela tem experiência aí, trabalhou e viu que não é fácil, né? E aí, de repente, eu converso lá com a Alessandra, ela diz pra mim, olha, só não te mete nessa aí, porque eu sei como é que é, frito, não vai ganhar nada mais e vai trabalhar muito mais, né? Então teria que ter essa gratificação aí mesmo, né? Sem dúvida. Bom, teria, porque é uma responsabilidade grande, né? É uma baita de uma responsabilidade. Mexer com o dinheiro dos outros, ainda principalmente né, do governo, sempre é muita responsabilidade, né? Exatamente. Eu sempre pensava assim, ó, se eu fizer alguma coisa de errado aqui, não é a minha assinatura, meu carimbo não é que tá lá no final
né, da folha. É de outra pessoa. Então, essa é a parte, assim, que tu tem que cuidar bastante, né? Tu tá mexendo com dinheiro que não é teu. Além de não ser teu, não é do diretor, mas é quem vai responder ele se tu fizer alguma coisa errada, né? Sim. Recentemente, né, como o plano de carreira, né, a mudança do plano de carreira, os funcionários passaram a ter essa nomeação aí de agente educacional, né? Bom, primeiro eu queria te perguntar como que tu viu isso, tu achou que foi melhor, né, para a profissão, né, sendo que vocês estão inseridos aí no meio da educação dentro da escola. E uma outra coisa que a gente conversou aqui recentemente, quando teve a Fátima aqui, que foi a situação de que seria importante também, principalmente agora que os funcionários são agentes educacionais, participarem dos conselhos de classe também, porque como tu mesmo falou aí no início, vocês conversam muito mais, têm muito mais acesso com os alunos do que até mesmo os professores, né? A gente, às vezes, principalmente no ensino médio, né, que é por matrícula, por disciplina ali, que a gente fica pouco tempo com eles, às vezes 1 período, 2, né? Matemática é um pouco mais, mas mesmo assim não é tanto contato como vocês, né, agentes educacionais, né? Então a gente conversou sobre isso, que achava importante que participasse, né? E o Felipe até está revendo essa situação aí dos funcionários participarem do conselho de classe para poder, né, falar sobre os alunos, que é o mais importante, né? E uma das coisas era isso que eu queria te perguntar, qual era a tua opinião a respeito disso. E a outra, sim, eu sei que tem que ter uma formação e tal em nível superior para ser diretor, né? Mas com toda essa tua experiência aí nos setores que já passou, tu assumiria, se fosse possível, um cargo de direção? Bom, assim, hoje, né? Hoje não assumiria. Hoje eu não assumiria, porque eu tenho uma criança pequena e, assim, trabalhar com direção de escola é comprometimento, né? Tu não consegue chegar lá às 7h30 e sair às 12 horas sem levar nada para casa. Não tem. Se às vezes eu trabalho na secretaria, às vezes eu trago alguma coisa para casa, entendeu? Alguma preocupação, uma coisa de que eu tenho que resolver isso ainda hoje, né? Então eu tenho uma criança pequena, hoje eu não assumiria nenhum cargo por isso, porque infelizmente, né, eu não estou disponível para isso, eu tenho, né, uma criança pequena, no futuro, quem sabe, né? Até eu estava falando essa semana com o Felipe que eu quero fazer uma graduação, uma licenciatura, para pelo menos poder mudar de nível, né? Já que a minha formação não me permite mudar de nível, né? Mas no futuro, quem sabe? Sabes que eu sempre... A primeira pergunta que tu me fizeste foi sobre agente educacional, né? Eu acho o seguinte... qualquer pessoa que trabalhe dentro de uma escola comprometida com a educação é agente educacional, né? É um agente de educação. Eu acredito nisso. Eu sempre pensei assim... Quando eu comecei a trabalhar com 24 anos lá na escola, eu sempre pensei em fazer o melhor, aquilo que eu podia fazer de melhor lá dentro. Que fosse abrindo um portão, que fosse dizendo para um aluno entrar para dentro de uma sala, depois atendendo a comunidade na secretaria, mexendo com as verbas da escola, fazer o meu melhor sempre, sabe? Isso que eu sempre penso, e eu acho que é isso que é o diferencial, porque eu entrei monitora, não quer dizer que eu não possa estar, né, na escola fazendo outra coisa. Eu acho que a gente precisa valorizar o profissional que está lá dentro. O profissional pode ter entrado na limpeza, mas ele pode ser uma pessoa, um excelente ouvinte, um excelente, entre aspas, terapeuta, um auxiliar um aluno lá dentro a sair das drogas, ou a não entrar, a continuar a frequentar a escola, entendeu? É isso que eu acho, né? Agente educacional é um título. Eu acho que quando a gente entra para uma escola, a gente tem que trabalhar com a educação dos alunos, né? Sim. Hoje eu sou secretária, eu já fui monitora na escola, né? Então, estar na escola, hoje a gente está num cargo, amanhã a gente está em outro, mas o importante é fazer isso com a dedicação. Sempre penso isso. A minha filha é uma aluna de escola pública, né? Então,
eu sempre ajo como se eu estivesse trabalhando para os meus, entendeu? Para os meus, né? Isso é muito importante, né? Então, às vezes, nem todo dia a gente tá bem, né? Nem todo dia a gente tá apto a dar sorrisos, né? A fazer o melhor, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer, pelo menos, né, isso todos os dias, o melhor que tu possa dar lá dentro, pelo menos naquele horário que tu tá trabalhando, né? Sim. E eu acho que tu falaste do conselho de classe também, né? O conselho de classe, como eu te falei, enquanto eu estava monitora, eu sabia, aquele aluno lá passa fome. Ele vem para a escola, né? Ele vem aqui para a escola, ele faz palhaçada e tudo, mas ele está só esperando a hora de ir lá para comer, entendeu? Nós tínhamos muitos alunos que na época, né? Pessoas com bastante problema de dinheiro, né? Na época, assim, uns anos atrás, hoje em dia parece que a escola esteve, né, um pouquinho mais elitizada, pelo menos a parte do público da manhã é diferente do público da tarde, lá na nossa escola, né? Então, a gente sabia, esse menino tem 6 irmãos e é ele que acorda de manhã cedo e cuida de todos, entendeu? A mãe sai para trabalhar e volta só de noite, sabe? Então, quem trabalha com os alunos sabe, de repente, o porquê que aquele aluno está agindo daquela forma. Dessa forma, eu acredito que a gente poderia auxiliar no conselho de classe, né? Que às vezes o professor vai lá, ele dá a sua aula e tudo, né? Mas não sabe o porquê que, de repente, aquele aluno não está conseguindo participar de uma forma, né? Que, de repente, seria, né, melhor para ele aprender e tal. Eu particularmente acho que quem trabalha com aluno poderia ser ouvido sim no conselho de classe, de repente, né? Ou então falar com a orientação educacional, esse aluno aqui, tem grandes problemas, de repente era bom vocês chamá-lo, alguma coisa assim, né? Dessa forma que eu acho que a gente poderia contribuir. E eu acho, Felipe, que isso aí seria uma coisa até inovadora, né? Não sei de outra escola que faça isso, né? Talvez fosse aí uma coisa totalmente diferente, né? Que até para servir de exemplo para outras escolas, né, Felipe? Essa experiência aí, caso tu consiga implantar essa ideia, né? Sabe que agora a gente teve recentemente, foi semana passada, os nossos conselhos de classe, e daí eu estava analisando como funcionaria, assim, né? Hoje, com a pandemia, o conselho de classe ele é totalmente diferente, né? Ele acabou... Porque antes, quando se tinha o presencial, o aluno, a gente decidia mais pelo aluno, porque, de certa forma, a gente via o comportamento do aluno dentro da sala de aula, né? Ou até seria muito importante, inclusive, a visão de monitor, dos funcionários como um todo, né? Hoje, com o aluno no remoto, a gente não conhece mais o aluno, assim, né? Então, mesmo assim, seria importante, porque, por exemplo, a Alessandra e as meninas que trabalham ali com o WhatsApp, elas sabem de detalhes sobre os alunos, mais do que os professores até e a direção da escola, porque elas estão sempre ali conversando com eles, né? Então, por exemplo, essa semana a Alessandra estava fazendo as buscas ativas, né? Mandando mensagem para os alunos, avisando os maiores de 18 que a gente vai cancelar a matrícula se eles não fizerem as atividades, que eles têm que fazer pelo menos o que a gente está enviando para eles, né? Também estava chamando o pessoal que vem buscar cestas básicas, que a gente ainda distribui cestas básicas, né? Então, com certeza, nesse processo de falar com o aluno por causa das buscas ativas, de falar com as famílias por causa da cesta básica, né? Isso vai ser muito importante no conselho final. Só que com a pandemia, dificilmente a gente vai reprovar um aluno hoje que está fazendo alguma atividade, né? A gente vai ter que cancelar a matrícula de um aluno que não fez nada, né? Maior de 18, colocar em busca ativa alunos menores de 18 que não fizeram nada, que não mantiveram um vínculo com a escola, assim, né? Então, dificilmente a gente vai reprovar aluno que manteve o vínculo com a escola. Mas, com certeza, as escolas que daqui a pouco... a gente sabe que tem escolas que às vezes querem reprovar o aluno por um motivo ou outro, né? Então é muito importante que elas ouçam aquelas pessoas que mantiveram contato com o aluno, né? Então eu sei de escolas que o WhatsApp da escola é o WhatsApp da secretária. É a secretária que usa o WhatsApp dela para conversar com as famílias, né? A coitada deve estar doida, né? Porque o tempo ficando aquilo ali. Mas é muito importante que ouçam essa pessoa no conselho de classe, porque é ela que manteve o vínculo com o aluno pelo WhatsApp, com os pais, né? Porque o professor conversa com os alunos pelo Classroom, né? Mas dificilmente tem contato com o pai se não está indo no presencial, alguma coisa assim.
aqui na nossa escola, pelo menos, a gente tem a particularidade de conversar com pais, com ex-alunos, né? A Alessandra mesmo, ela deve ter encontrado no WhatsApp ex-alunos que ela conheceu um tempo atrás e que agora pediram um certificado pelo WhatsApp e ela reconheceu pelo nome ali. Acredito que deve ter acontecido bastante comigo, aconteceu inclusive, né? Então a pandemia fez a gente reestruturar todo o processo de comunicação, né? Agora que aos pouquinhos a gente está voltando para o presencial, tendo mais pessoas na escola, e aí está retomando como era antes, né? Felipe, eu vou aproveitar que tu tá com a palavra, aí tu já faz a tua parte de encerramento e eu passo depois pro Rodrigo e depois para a nossa convidada. Agradecendo, então, a presença da Alessandra aí, né? Como eu já disse em outras lives, aqui no sábado é uma oportunidade da gente conversar coisas que a gente não consegue na escola, né? Porque se eu e a Alessandra a gente senta para conversar lá na escola, em cerca de 5, 10 minutos a gente vai ser interrompido. A gente não vai conseguir conversar 1 hora e pouco como a gente conversou hoje, porque vai ter aluno pedindo coisa, professor, lá a gente tem que se esconder se quiser conversar, senão a gente não consegue, né? Então tem que ser fora da escola, né? Então, e é muito bom poder conversar com a Alessandra, até porque tem coisas da escola que ela sabe mais do que eu, ela está há mais tempo do que eu, né? Ela, por exemplo, as meninas da secretaria, ela conhece mais do que eu, porque ela está ali dentro o tempo todo, conversa com elas, né? Então é muito bom a gente poder receber as funcionárias aqui para conversar. Ela é a segunda, depois da Antônia, né? A Antônia hoje também atua na secretaria, né? Porque ela é servente mais delimitada, né? E ambas são nomeadas também. A gente quer trazer funcionárias contratadas também nas próximas, inclusive até a servente, a dona Regina, é uma que a gente vai ter que convencer ela a vir aqui em determinado momento. Ela também tem uma experiência na escola gigantesca, né? Mas então, muito obrigado aí pela participação da Alessandra e por tudo que ela já fez pela escola até hoje. Rodrigo. Bom, eu também gostaria de agradecer a Alessandra, dizer que em períodos em que eu também atuo na secretaria da escola, assim, para dar alguma assistência, inúmeras vezes eu fiz perguntas para ela também, pedi ajuda a ela, sempre foi muito solícita comigo, né, em orientar como funciona, até para assumir nos casos em que a gente precisa dar assistência para os alunos da noite, né, ela sempre se colocou à disposição para me ajudar e eu sou muito grato a ela por isso, né, por toda a ajuda que ela já me deu. E também reforçar essa proposta da presença de outros profissionais nos conselhos de classe, né? Isso apenas reforça aquilo que o próprio Olívio colocou agora numa intervenção dele, que não importa se você está na secretaria, se você está na limpeza, se você está distribuindo a merenda, o que você está fazendo, você é educador também, você está contribuindo para a construção de cidadãos dotados de autonomia, de cidadãos com consciência crítica, com espírito crítico. Todos nós ali somos educadores, independente do que estejamos fazendo. Então é importante que haja esse reconhecimento, essa valorização de todos esses profissionais. Então eu reitero, dou esse recado aí, mais uma vez, agradeço a Alessandra pela contribuição e por sempre estar disponível para nós ali quando a gente precisa. Muito obrigado. Também obrigado ao Viagas pelo espaço e ao Felipe aí por mais este sábado aí. Alessandra, palavras finais. Vamos ver o que tem de comentário aqui. Bom, eu gostaria assim de agradecer a participação, assim, eu fico muito feliz eu sou muito feliz na escola que eu tô, sabe? E participar, assim, digamos assim, é um fechamento, assim, como é que foi assim, da gestão, né? Da gestão do Felipe, de valorizar a gente que trabalha lá na escola, nas mais diferentes funções, né? Agradecer mesmo. Obrigado pelo espaço. Obrigado, professor Viegas, professor Rodrigo e também ao nosso diretor Felipe. Tá? Então tá. Eu queria muito feliz. Eu queria agradecer também a presença da Alessandra aí, foi um prazer conhecer ela aí. E dizer, né, mais uma vez, talvez eu vou ser repetitivo aqui, né, mas o Felipe está muito bem assessorado, né, não só a capacidade dele como diretor aí, né, o empenho dele, mas ele também tem sorte, né, tem sorte porque eu já tive dentro de escola e vejo às vezes relato de outras escolas, né, que nem sempre é assim, né, e a gente vê só pela fala da Alessandra aí
que ela realmente tem capacidade de atuar nessas outras áreas aí dentro da escola, né? Porque isso não é bem assim, às vezes não é só a formação é importante, né? Mas também a capacidade da pessoa, o empenho, né, que ela tem, o comprometimento, né? Às vezes, muitas vezes se ouve falar no magistério, e tem razão, né? De que o salário é importante, que a gente, né, não dá para trabalhar só por amor e tal, mas também tem esse outro lado aí, né? Que tu tem que fazer o teu local de trabalho, né? Tu tem que fazer ele melhor, né? E sim, porque senão, além de tu estar descontente com o teu salário, tu também está descontente com o teu trabalho, e isso aí não é bom nem para a pessoa e nem para quem está ao redor dessa pessoa, né? Então a gente vê aí pela fala da Alessandra que realmente ela tem capacidade de atuar nessas outras áreas aí. O Felipe falou da questão de ter o conhecimento de informática, que ajuda bastante também, né, Felipe? Não é qualquer funcionário, a gente sabe disso. Tem funcionários que não têm esse conhecimento aí, então fica mais difícil de tu colocar hoje numa secretaria que tudo depende da tecnologia, né? Ou talvez o computador da secretária tem que ser o melhor da escola, né, Felipe? Eu ajudava muito a minha amiga lá, a Vera Lima, lá no Feijó, e ela estava sempre preocupada com o computador dela, né? Porque é um computador que, se der problema, a escola para, né? Para. Né? Porque tudo depende daquele computador ali, né? Então, realmente, a pessoa que trabalha na secretaria, ela tem que ter esse domínio aí com as tecnologias. Não pode ser uma pessoa que tenha medo, né? Que tenha dificuldade, né? Então, parabéns aí pelo teu trabalho, Alessandra, e pela sorte do Felipe aí de ter profissionais que nem a Alessandra acompanhando ele aí na gestão dele, né? Bom, o Olívio que está dizendo, nem o Felipe sabia que seria um grande gestor, tenho certeza disso. Parabéns, Felipe, parabéns à equipe que construiu. Aproveitando aí que o Olívio está aí, né? O Olívio, foi um prazer ter estado essa semana, eu estive na escola dele lá, né? Na Vila Prado, né? E, pô, realmente a escola é uma escola modelo, eles foram uma das escolas piloto, né? Do novo ensino médio, e souberam aplicar muito bem os recursos que receberam para melhorias na escola, né? Então, assim, eu aconselho a qualquer pessoa que queira ver como é que está funcionando uma escola aí com um novo ensino médio e tal, que é assim, a escola piloto lá, que veja a escola da Vila Prado, né, a escola onde o Olívio atua lá e trabalha com robótica, né? Nós fomos muito bem recebidos lá, estava muito legal, né? Então eu aproveito o momento aí que o Olívio está nos acompanhando aí, tá? Parabéns mesmo. Então era isso, né? Obrigado a todos que estão nos acompanhando nessa tarde de sábado aí, e até a próxima. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Valeu, Alessandra.